Boa tarde, pessoal. Vamos só aguardar a professora Tereza. Olá. Olá a todos. Tudo bem, Thaís? Tudo? Boa tarde. Você está conseguindo me escutar? Você está Tá me me ouvindo, ouvindo? Thaís? Estou te ouvindo. Ela caiu. Eu estou Tá me te ouvindo, ouvindo, Thaís? Tereza. Estou. Boa... Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um encontro do TBC Rede. Hoje o TBC Rede engaja, que vem aqui falar um pouco sobre políticas públicas de turismo. Nesse momento, falar do turismo público, uma lei pioneira aqui, aconteceu no Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente teve também a grata notícia de saber que no estado do Rio de Janeiro a gente teve a primeira política pública municipal de turismo em base comunitária, foi aprovada hoje no município de Paraty, Então, a primeira política pública do município. Ontem nós demos um pontapé inicial desse projeto, que é parceria entre a Rural, Federal Rural do Rio de Janeiro e a Federal de Juiz de Fora, para discutir sobre políticas envolvendo direto e indireto com a construção da política aqui no estado do Rio de Janeiro. A Thaís, estão me Bom, escutando bem? sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaís, eu Olá, sou Thaís, me aluna escutou do bem? curso de... Sim, estou escutando, Tereza. E aí, espero que vocês curtam, essa tarde com mais. Tereza? Você me escuta bem, Thaís? Sim. Eu Sim. vou fazer a minha apresentação. Ah, Eu vou fazer a minha apresentação. tá. Boa tarde, pessoal.
Meu nome é Thaís, eu sou aluna do curso de turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu atuo como voluntária do projeto de extensão TBC Rede, Central de Difusão do Conhecimento em Turismo de Base Comunitária, e o grupo de pesquisa e extensão TBC Rede, vinculado ao FJF, o FRJ, CNPq. Eu sou nascida e criada na favela da Rocinha e atualmente eu moro em Nova Iguaçu. Hoje eu vou estar mediando uma entrevista, né, um bate-papo com a Mônica e a Salete. E eu gostaria de chamar a Mônica, né, para que ela possa se apresentar e para que vocês possam conhecê-la. Aproveitei bem, tá? Essa é uma hora de encontro para ser um bom bate-papo. Olá, Mônica, você consegue nos ouvir? Espera aí. Caiu tudo aqui. Só um minutinho. Caiu aqui meu fone, caiu tudo. Boa tarde, gente. Tudo Boa bom tarde. com vocês? Thaís, professora Tereza. Como é que vai ser aí a nossa conversa? Me apresento? Como é que você vai falar mais alguma coisa? Vai chamar a Salete agora, não? Não, primeiro se apresente, nos conte quem é a Mônica, nós gostaríamos de saber. Tá. Em primeiro lugar, agradecer o convite da professora Tereza. Eu não conhecia esse projeto de vocês, de extensão. Acho que isso é muito importante para a área do turismo. É um segmento que eu acredito muito. A minha tese de doutorado foi sobre turismo de base comunitária. E eu não sou formada em turismo, eu entrei nisso por acaso. E vou explicar um pouco dessa minha trajetória. Eu acho que até é interessante para os alunos, né, que estudam em duas universidades tão boas, né, de uma excelência tão grande quanto a Rural e também a Federal de Juiz de Fora, saberem um pouco como essa formação hoje em dia de vocês é tão importante, tão diferenciada, que é uma coisa que não tinha muito antes, né, gente muito... Assim, existiam graduações em universidades particulares, claro, mas esse interesse por esse turismo mais social, eu acho que eu percebo, pelo que eu estudei, venho estudado, ele aumentou e está se consolidando com as universidades públicas mesmo, né? Que é uma... Eu acho que está caindo ali, a Tereza está... Bom... Então, eu acho importantíssimo que vocês, alunos, professores, estejam estudando isso, porque o mercado, ele negligencia muito essa área do TBC, na verdade, né? Existe uma... Eu acho que o turismo hoje, ele é muito... Hoje e sempre. Sempre houve muita divisão. Existe um dilema entre o turismo do mega evento, né, da rede hoteleira, e o turismo que é feito pelos guias, que é feito pelos monitores nas unidades de conservação, nas aldeias indígenas, enfim. E também nas favelas, né? A minha inserção nesse mundo do turismo de base comunitária, ela começou, por acaso, na Copa do Mundo. Eu era assessora especial da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. E na época... tinha a Copa do Mundo. Então, todo mundo na Secretaria de Turismo queria o quê? Falar de Copa do Mundo, viajar, né? E aí, um belo dia na reunião de secretariado, a secretária, nessa época, tinha o PP, já nas favelas, né? A secretária, ela pediu, por uma ordem do governador Sérgio Cabral, ela disse assim para a gente na reunião: pessoal, tem que ter alguma coisa nas UPPs também, na área de turismo, ninguém pensa em nada, vocês não pensam em nada. E eu era assessora dela nessa área especial, que é uma área assim, de projetos. Eu não era formada, eu não era da área de turismo da secretaria. Ninguém da área de turismo quis propor nada, ficou um silêncio, assim, né? Todo mundo estava interessado, era na Copa do Mundo, né? Aí eu fiquei com
interesse assim, de fazer alguma coisa, de ajudar, né? Então eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Eu tinha um mestrado em Sociologia e Antropologia pelo IFIX. Até me apresentando, que eu não apresentei, né, direito, vou falar, eu sou formada em jornalismo e trabalhei em jornalismo na UFRJ. Eu fiz o mestrado em Sociologia e Antropologia no IFIX, que é da UFRJ também, sempre na área de comunicação e sempre trabalhando com essa área. Mas em 2008 eu estava já querendo um pouco ampliar mais, estudar mais, enfim, e aí surgiu esse trabalho na Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, que era a época da Copa. Então, só se pensava em mega evento, né? E aí, depois disso, eu fiz o doutorado na UERJ, em política pública, porque a minha visão de turismo, ela é diferente da visão daquelas pessoas que trabalham mesmo e atuam no turismo. Eu vi muito isso de perto, eu senti na pele, sabe? Uhum. Porque eu era meio estranho no ninho e ainda fui inventar um projeto que ninguém mandou eu inventar do jeito que eu inventei, que era o projeto de turismo na favela Santa Marta. Então, na época, até virou muito moda se pesquisar a favela por causa da UPP. Mas o projeto não tinha nada a ver com o PP. Foi por acaso mesmo que ele foi criado. Na verdade, ele podia ter sido qualquer coisa. Podia ser um projeto de turismo, até do ponto de vista do negócio, né? Até porque quando eu criei, eu levei para o lado da base comunitária. Por quê? Porque eu comecei a pesquisar fontes de recurso. A secretaria não tinha dinheiro para fazer nada em favela, mas a secretária, a ordem do governador era fazer qualquer coisa, em diversas áreas, entendeu? Educação, não só a coisa da polícia. Então, assim, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer sobre uma favela, né? Eu nem conhecia, porque na Rocinha sempre foi o grande exemplo de favela, entre aspas, né? Que se fazia o turismo, né? Então, eu nem conhecia direito aquele trabalho, eu achava estranho, até porque eu moro perto, aqueles jipes passando, eu achava aquilo, assim, sabe? Eu falava assim, gente, que é isso? Parece coisa de safari, né? Então, eu não tinha essa visão como a visão do turismo. Então, eu comecei a pesquisar também, o meu mestrado me ajudou nisso, né? De Sociologia Mônica, e Antropologia. Eu vou aproveitar essa sua desenvoltura já e vou te fazer uma pergunta. Faça. Qual foi o seu envolvimento na criação da lei para o Rio? Ah, sim. Então, a lei ela sai justamente do fracasso da política pública que eu vivenciei quando eu criei esse projeto da Santa Marta. Foi um sucesso na época, porque acabou que a gente, voltando ao que eu estava falando antes, mas fechando para você poder entender, eu acabei criando um projeto que teve muita resistência, e eu não sabia disso, que ia ter tanta resistência, que era o turismo de base comunitária em favela. Nem tinha muito essa definição de favela para base comunitária. Aí, isso foi em 2008. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu pensei assim, poxa, eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa e eu fazia assessoria na Comissão de Turismo. Aí eu falei assim, eu tive uma ideia. Poxa, já que até hoje o projeto foi super bem sucedido, mas ninguém quis levar adiante, diziam que era bom, mas ninguém queria levar, tinha uma resistência do trade, na verdade, né? O governo não se interessou. Aí eu falei, será que se fizer uma lei, de uma certa forma, ajuda e obriga o governo a ter que se voltar para isso? Minha doce ilusão, né? Então, eu propus lá na época que se fizesse um projeto de turismo, então, de base comunitária. Como o Ministério, na época do Lula, tinha essa vertente, eu pesquisei o que era, como é que seria o ideal, o que tinha de estudo. E aí a lei saiu, na verdade, disso, porque o projeto saiu daí.
o projeto, a ideia original, nasce da necessidade de fazer com que esse turismo tivesse algum tipo de apoio concreto aqui no Estado. Então, eu achei que uma lei poderia ser esse caminho, entendeu? Também, não é só, mas também. E aí foi feito o projeto. Como qualquer projeto de lei, de qualquer área, ele passa por uma discussão, ele sofre emendas, né? Vem sempre deputados de outras... aí, no caso, o projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa, uma lei estadual. Depois é que eu soube que era uma lei pioneira, eu nem sabia que... Porque na época eu não pesquisei modelos, entendeu? Eu pesquisei o que o Ministério do Turismo e a Academia diziam que era o projeto. E, inclusive, aqui hoje na live vai participar uma pessoa, que é a Salete, que ajudou também, colaborou com a lei, porque a ideia era ouvir vários setores. Então, a gente ouviu os quilombolas, indígenas, pescadores e o pessoal que fazia turismo em favela, e que já estava batalhando desde 2008 ali, se esforçando para levar um turismo diferente daquele turismo estigmatizado do Jeep, entendeu? Um turismo feito pelos moradores mesmo, que era essa a ideia. E assim foi que a lei foi, o projeto foi criado, e depois a lei foi, depois de muita discussão, de muita pressão, tem muita pressão do trade, de segmentos que não concordavam, as pessoas não concordam, né? Você poderia falar quais foram as pessoas e as entidades envolvidas nesse processo de construção? Olha, já faz muitos anos, né? Mas, assim, na época tinha a Aquilerge, que era a Associação dos Quilombolas, né, das comunidades tradicionais, que participou. Aqui no estado só existia, isso foi em 2008, né? Não, desculpa, 2016 a 2018. Tinha uma única comunidade indígena, que era a Mata Verde Bonita, que existe até hoje, que tem visitação, que é em Maricá, que até quem criou esse espaço, deu dignidade ao pessoal que foi expulso de Niterói. Eram os indígenas que moravam em Niterói, foram expulsos de lá. E aí a cidade de Maricá abrigou, e o prefeito Washington Quaquá, na época, ele desenvolveu uma série de atividades, e aí eu tive contato com ele. Ele também fez um turismo comunitário lá, eles praticam isso lá, tem até uma moeda social para os índios mesmo, a mumbuca indígena, bem legal. Eles participaram também. Alguns pescadores de comunidade de pescadores de Niterói, de Maricá também, e o pessoal que trabalhava, que eu tinha conhecido na época do projeto da COP Olimpíada, que foi o projeto Rio Top Tour, lá da favela, e aí tinha várias pessoas, tinha gente da Rocinha, da Morro da Providência, da Santa Marta. E aí foi se construindo um projeto de lei, ouvindo o que precisava, entendeu? A única coisa que a gente não pôde mexer é o seguinte: isso é um projeto que não pode mexer com algumas questões que são leis já decididas, votadas. Por exemplo, o guia. Para você ser guia, você tem que ter um curso, tem que ter validação pelo Ministério. Então, a gente não tocou nisso, mas a gente dava o direito aos moradores de serem monitores. Isso foi muito polêmico na época, e o Sindicato dos Guias, na época, se insurgiu e conseguiu derrubar isso. Então, a gente não conseguiu aprovar essa coisa do empreendedor, né? E a outra coisa também é que unidade de conservação tem uma legislação específica. Então, a gente não podia, por exemplo, a base comunitária, onde fosse áreas de florestas e tipo Ilha Grande, esses lugares já tem uma outra legislação do que se pode fazer e como, porque aí é área ambiental e tem uma lei específica para isso, entendeu? Sim. Então, a lei basicamente é para ajudar a construir políticas públicas, só que tem que cumprir, né? Sim. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de avisar
aos participantes que o nosso formulário de inscrição ele está na nossa bio do Insta e vocês podem fazer perguntas na caixinha de perguntas aqui do ladinho. Então, Mônica, nós ficamos sabendo que essa lei ela foi rejeitada 100% pelo governador Pezão, né? E que depois ela voltou e ela foi aprovada. Você se lembra dos argumentos que foram utilizados para rejeição? Ah, não, é o seguinte, na verdade, é uma questão política, não era técnica, né? O governo não tinha interesse em estimular o turismo de base comunitária. Nunca teve, tanto que o Pezão era vice do Sérgio Cabral na época que eu fiz o projeto da Copa lá do turismo na Santa Marta e eles não levaram adiante. Então eles não tinham interesse político, não tinha nenhum problema técnico no texto, entendeu? É muito comum no legislativo, quando você quer derrubar uma lei, quando o governador não quer aprovar, ele põe um blá 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 qualquer lá técnico e diz e derruba. Só que aí depois essa lei ele vetou porque ele não tinha interesse. Na verdade, o governo não tem interesse em nada muito social, né? Assim, eles não querem ser obrigados a ter, entre aspas, né? E aí, só que o veto foi derrubado e virou lei em 2018, entendeu? Só que não é lei que pega e lei que não pega. É que tem muita coisa boa feita no Brasil, muitas leis que são aprovadas, mas depende da vontade política, né? Depende da ideologia de quem está no poder para ser seguido. Então, como esse projeto de lei, essa lei dá dignidade, dá poder para essas áreas que são hoje vulneráveis socialmente, né? E que tem menos poder político de pressão, o que acontece é que a lei não é obedecida, né? É uma vergonha isso, eu acho. Acho que já deviam ter. Sim, Deviam ter, até porque não sou eu fui a pessoa técnica que fez o projeto, mas foram os deputados que votaram, né? Os deputados aprovaram. Então, a lei não é minha, a lei é de quem propõe, é o deputado que propõe. E são os deputados, os 70 deputados, que derrubaram o veto do governador. Mas não existe, né? A gente vê. Eles adoram fazer festinha, né, falar bem, né, entrevista e tal, mas na hora vamos ver, na hora de fazer alguma coisa, a gente não vê esse interesse de verdade, né? Eu acho que a lei ainda pode ser aplicada em muita coisa, depende de ter vontade para fazer, né, acontecer, entendeu? Com certeza. E você tem informações para trazer para a gente sobre a implementação da lei e quais foram os resultados práticos? Olha, eu acho que a lei não foi aplicada. Ela não precisa de regulamentação, ela já tem toda uma definição, ela diz de onde vai ser tirado verba e para quê, determina que você tem que direcionar no PPA, que é o Plano Plurianual, que é a lei de orçamento, uma verba para garantir os projetos de base comunitária. Não engessa o governo, deixa o governo escolher o que quiser fazer, mas pelo menos diz que tem que fazer. E que eu saiba, pelo que eu sei, nunca, nem o Pezão. Também o governo Witzel foi um governo meteórico, né? Porque ele logo sofreu impeachment. Aí depois veio Cláudio Castro, foram só 2 anos. Então, e o final, né, no governo do Sérgio Cabral também foi muito tumultuado, né? Todo mundo sabe o fim da história. Então, assim, eu acho que é uma lei que está aí, que tem que se fazer acontecer. E aí tem um outro lado, que é o da sociedade civil organizada, entendeu? Que eu acho que a gente tem que, já que aqui é um espaço universitário, vamos falar aqui a nossa língua, né? Não tem uma coisa de você parar e ficar esperando o governo fazer e você só receber. Em 2013, quando tinha aquele movimento já golpista para tirar a Dilma do poder, tinha manifestação até de pessoal do turismo, numa época que se fazia coisa pra caramba. Quando se parou de fazer política, lei, tudo, não teve mais manifestação de nada, entendeu? Você vê agora recentemente, com a pandemia, o turismo foi muito prejudicado também, né?
Os Eu guias diria ficaram que sem ter trabalho, né? foi a área mais prejudicada. Toda essa área de serviço, principalmente, né? Sim. Então, eu lembro que tinha manifestação na porta do Palácio para reivindicar o pagamento do Supera Rio para o setor de turismo, que era uma prioridade, e o governo não fez nada. E uma lei, que foi uma lei que a Assembleia aprovou, que era o do Supera Rio, que dava uma ajuda de custo, não só para a área de turismo, para a área de turismo também. E eu vi umas 2 ou 3 manifestações sobre isso, não sobre TBC. Sobre TBC eu nunca mais vi, só vi uma vez. Então, assim, tem um lado do governo, que deveria ser o de fazer o que promete, e tem a sociedade civil também, que tem que se organizar e cobrar, né? E às vezes, até quando se organiza e cobra, não acontece nada, como foi esse caso do Supera Rio, né? Então, eu acho que para o TBC, para essa lei se colocar em prática aqui no Estado, tinha que ter um tipo de mobilização de quem vê nela um instrumento para se fazer um turismo melhor, entendeu? Sim. Mônica, eu estou muito agradecida a conversa que eu tive com você. Agora, posteriormente, né? Agora eu vou chamar a Salete para ela dar uma palavrinha com a gente também. Eu tenho algumas perguntas para fazer para ela também. E gostaria de reforçar aos participantes que vocês podem deixar perguntas aqui na caixinha para a gente poder conversar a respeito também. Muito obrigada, Mônica. Muito Nada, obrigada prazer. pela sua participação. Muito prazer. Agora eu vou chamar a Salete. Só um momento. Pronto. Boa tarde. Olá, Boa tarde, boa pessoal. tarde. Boa Essa é a tarde. Salete, ela é guia e técnica de turismo e moradora da favela Santa Marta. Ela vai conversar um pouquinho com a gente também a respeito dessa lei que foi implementada. E vamos começar, né? Salete, Olá. Sim. gostaria de fazer uma perguntinha para você sobre a sua participação na construção dessa lei que foi implementada. Você poderia falar para a gente? Sim, claro. Eu participei, né, de algumas reuniões e audiência junto com o coletivo de guias aqui da favela Santa Marta, no qual eu faço parte, né? Sou guia de turismo e integrante do coletivo de guias aqui. E foi muito importante para nós participar desse projeto, né, de lei, mas que infelizmente não chegou muita coisa para nós, né? Mas, assim, eu sou do Rio Top Tour, que chegou aqui na favela em 2010, né, com a Mônica Rodrigues, com um projeto que incentivava o morador a trabalhar com turismo e empreendedorismo, né? Então, eu que era apenas uma dona de casa, me vi, né, fui participar, fui estudar, e depois eu já estava tendo ligação com o turismo através desse projeto, né, do Rio Top Tour. E aí, consequentemente, fui participando, né, de reuniões e tive o prazer de participar também de participar desse processo de construção dessa lei, né? Entendi. E como e por que que você acha que o turismo de favelas ele entrou na lei como um dos lugares para a prática de turismo de base comunitária? Então, as favelas, elas tinham já um costume de visitações turísticas, né?
Nós aqui no Santa Marta, então, nós tivemos essa atividade turística, ela aconteceu, foi anterior à lei, né? Então, como eu já te disse, nós participamos do projeto Rio Top Tour, que era que foi o projeto da Mônica Rodrigues, né? E chegou aqui no Santa Marta, incentivando o morador a trabalhar com turismo. Então, esse processo de visitação foi bem antes da lei. Entendi. Para você, qual é o ponto de maior importância nessa iniciativa de turismo de base comunitária? Essa lei, ela é um instrumento democrático, né? Que ela reconhece o direito dessas áreas contempladas para que todos possam exercer suas atividades. E o que você acha que mudou após a criação dessa lei? Pode falar para gente? O que mudou? Bom, quais foram as vantagens? Sinceramente, nós só tivemos esse incentivo, né? Essa lei. Mas, para nós, não mudou nada. Assim, não chegou muita coisa. Então, assim, nós aqui no Santa Marta, nós seguimos com o nosso turismo de base comunitária, temos o apoio da Associação de Moradores. Então, assim, nós temos aqui, oferecemos essa experiência para o turista, mas somos nós, moradores, né? Trabalhando em prol do turismo de base comunitária. Mas não temos, assim, nenhum apoio governamental, nós não temos, assim, muita visibilidade. Então, não, para mim, acho que não mudou muita coisa, não. Na verdade, os secretários até vêm aqui nos visitar e tal, prometem coisas, mas, na verdade, nunca acontece, né? Eles, infelizmente, o turismo de favela não tem ajuda de fora. Somos nós aqui, nós, guias moradores, né? Com graças a Deus, tivemos a Mônica, né, com esse projeto aqui, e esse projeto mudou a minha vida, não só a minha vida, como mais a vida de 11, somos hoje um coletivo de 12 guias, né, credenciados e moradores aqui da favela. Então, foi através desse projeto, do Rio Top Tour, né, que nós tivemos nós fomos capacitados, né, por esse projeto. Fomos para uma escola do governo estadual, Antônio Prado Júnior, e lá nós tivemos um grande desafio, né? Fizemos o curso de guia e o técnico em turismo, tivemos um grande desafio, tivemos ajuda para criar nossa própria empresa, né? E hoje nós seguimos aqui contando a história, mas foi assim pelos nossos próprios méritos, né? Não tivemos depois do Rio Top Tour, não tivemos mais ajuda de ninguém. Tenho aqui perguntinhas na caixinha para vocês. Primeiro, quais caminhos que devem ser tomados para reativar a lei de TBC no Rio? Para quem? Para mim? Não, as duas podem responder. Se sentir a vontade de responder. A lei, ela existe, depende de vontade política, gente, entendeu? Assim, depende do governo pegar e incorporar isso no programa dele de ação dentro da Secretaria de Turismo. Depende do governo ter iniciativa de valorização, como teve no passado. A lei, ela ajuda muito. A lei é bem prática, ela tem até a discriminação orçamentária, basta querer fazer, mas quem tem que querer fazer é o governante, porque a lei ela é para ser aplicada pelo governo do Estado, entendeu? Sim. E você, Salete, tem alguma opinião a respeito? Sim, eu também acho, porque o reconhecimento, né, dos povos originários, das comunidades tradicionais, sabe? Eu acho que se isso fosse feito, se essa lei fosse realmente, né, se ela fizesse o que teria que ter, né, feito, eu acho que seria um marco na história do TBC. Tem uma pergunta que foi feita para você, Salete.
Sim. Como você definiria o turismo de base comunitária? Como eu defino? Bom, hoje aqui na favela nós somos 12 guias, né? Então, assim, eu não quero só eu, Salete, ganhar, tá? Eu quero que a favela ganhe como um todo, né? E por isso nós passamos nas lojas de souvenir, nós fazemos com que a moeda do turista circule aqui na favela. Então, isso para nós é assim, é querer que a favela ganhe como um todo. Então, o turismo, eu quero beneficiar a Dona Maria, que faz a feijoada, eu quero beneficiar a birosca do seu Zé, que vende muitas guloseimas, né? Eu quero fortalecer o comércio local, eu quero levar nas lojas de souvenirs aqui da favela, eu quero que todos passem, né? Que ganhem um pouco, que realmente o turismo seja aplicado da forma que ele deve ser, e não um turismo de exploração. Sim. Tem uma pergunta aqui para vocês duas, que é: tem alguma entidade ou coletivo que levante a bandeira do turismo de base comunitária no Rio hoje, atualmente? A sua, Salete. Qual o nome de vocês lá? Na favela Santa Marta, nós temos o coletivo de guias de turismo credenciados, né? Aqui da favela Santa Marta. Somos um coletivo de 12 guias. O nosso endereço fica na Rua São Clemente, né, em Botafogo, na Praça Corumbá. Nós temos um estande de informações turísticas, tá? Que acontece mesmo, de verdade, todos os dias, de 8 da manhã às 5 da tarde. É o guia morador que está lá nessa base, nesse estande, né, recebendo todos que queiram nos visitar, estudantes, tá? Turistas de vários lugares do Brasil e do mundo. Eu faço esse convite, venha nos visitar e realmente viva essa experiência de conhecer uma favela, de interagir com o morador, né? E saber ver direitinho como nós vivemos, ter essa experiência de verdade. É o que nós oferecemos aqui, experiência, turismo de experiência. Eu não sei se ainda existe, mas quando a gente fez a lei, tinha uma associação dos quilombos e povos tradicionais, era a Quilerge. Eu não sei se eles ainda estão atuando, porque com a pandemia as coisas ainda ficaram tão difíceis para as pessoas, né? Mas a Quilerge era ACQUI-Lerge, né? A Associação dos Quilombos, que também estava na luta pelos direitos do turismo de base comunitária. Tenho mais perguntinhas. Vocês acham que mobilizar os conselhos municipais de turismo de cada região, acreditam que ajude a melhorar essa situação? Acho que sim. Acho que é um bom caminho. Sim, todos os conselhos, todas as secretarias, elas têm que ter. Onde você tem uma área que mereça, que tenha interesse de ter um TBC, acho que deveria ter, né? Provocar os conselhos é um bom caminho, concordo, acho uma boa ideia. Verdade, também acho. Além das favelas, existem outros territórios de TBC no estado fluminense? Sim, sim. As favelas, na verdade, elas não eram, né? Eu é que coloquei. Porque eu comecei contando a historinha aqui no início. Tinha um projeto na favela, que era para ser um projeto de jipe, e eu transformei no projeto de morador. Aí eu comecei a enfrentar muita resistência. Aí, anos depois, eu venho com essa ideia de lei. E assim, o TBC fala de áreas vulneráveis. Então, são os povos tradicionais, quilombos, comunidades de pescadores, e a favela é um território vulnerável. Então, por que não? É por isso que eu coloquei. As favelas onde existem trabalhos turísticos. Não transformar a favela num produto turístico, não, tá? Foi dar reconhecer favelas que sempre tiveram isso antes do projeto, antes da lei,
e que não tinham essa visibilidade de apoio. Então, não é tornar as favelas pontos de turismo, é valorizar e reconhecer aquelas que já tinham moradores e que lutam, e lutam muito, né, sozinhos para fazerem daqueles lugares um lugar de um turismo, como a Salete falou, não de um turismo de exploração, de miséria, de pobreza, mas um turismo de reconhecimento do valor da cultura da comunidade, entendeu? Uhum. E mais uma pergunta aqui na caixinha. Mesmo que a lei não esteja sendo implementada, o que tem fortalecido o TBC a partir das bases? O que ele, a pergunta quer exatamente o quê? Não entendi bem. Ih, caiu aí. A Salete caiu. O que ele quer dizer com a pergunta? Repete aí. Mesmo que a lei não esteja sendo implementada, o que tem fortalecido o TBC a partir das bases? Bom, eu acho que é a própria vida que as pessoas, a existência das pessoas, a vida, né, que esses lugares existem, eles não são uma invenção de marketing, nem um produto, né? São pessoas, tem a cultura local, então você tem o jongo no quilombo, na favela você tem o samba, né? Então é essa cultura viva que faz o turismo para ajudar a gestão disso, a gestão pública, política pública. Mas, independentemente de haver uma lei ou não, a existência dessas comunidades, por si só, já traz a força do TBC, né? É a cultura que está ali se expressando. Acho que o TBC é isso, né? E considerando que nós não temos o apoio político, quais ações com o trade que deveriam ser feitas? Deixa a Salete responder, que a minha área não é o trade. Desculpa, poderia repetir a pergunta, por favor? Sim. Considerando que não temos o apoio político, quais ações com o trade que deveriam ser feitas? Então, inclusive eu estou num processo, né? Estou aqui com meus colegas, tendo algumas reuniões, né, a respeito disso, porque, assim, nós precisamos, na verdade, de ter mais visibilidade, sabe? Para o turismo de favelas, na verdade. Porque nós temos pouca visibilidade. Então, eu não sei direito ainda qual seria o caminho, mas temos aqui algumas dicas aqui de alguns colegas e tal, e a gente está tentando ver o que a gente pode fazer para que essa visibilidade, para que isso venha nos fortalecer mais, para que mais pessoas venham nos visitar, né? Porque as empresas de fora, algumas vêm, contratam os nossos serviços, né? E outras não. Ainda entra muita empresa aqui sozinha, sem o guia, sabe? Nós não podemos proibir isso, porque, né, não podemos tirar o direito de ir e vir das pessoas. Mas nós gostaríamos muito que essas empresas de fora estivessem contratando os nossos serviços de guia local da favela para mostrar para esse turista, né, como um guia morador, mostrar sobre a nossa visão, né, sobre essas coisas, como se diz, sobre o olhar do guia morador, né? Porque, infelizmente, ainda vem empresa de fora, com um guia de fora, mostrar, só subir de bondinho e ir lá fazer foto na laje do Michael, né? Mas não conta história, não mostra o nosso artesanato local, sabe? Não, é um turismo de exploração, na verdade. O Jeep ainda vai aí, Salete? O Jeep ainda vem aqui raramente, porque nós fomos na frente, nós tivemos reuniões com ele, com o diretor, né? Nós pedimos para que ele contratasse realmente um guia morador, porque
se ele continuasse vindo, seria mais um que estaria explorando a favela. Então, raramente eles vêm aqui. Eles preferem ir para Rocinha ou para outras comunidades que eles sobem de jipe, só contando lá a história do jeito deles, e raramente eles vêm aqui na favela. E quando vêm, eles não querem pagar o que merecemos, eles querem colocar preço no nosso trabalho, sabe? Pagar um valor muito pequeno. Infelizmente, nós passamos por essa situação. É uma situação bem complicada, né? Então tem uma disputa ainda, né, Thaís, do trade, de uma parte, porque o trade ele não é só o grande empresário, ele é também essa pequena agência, né? Isso tudo que devia Sim. ter uma visão mais social também, né? Então não tem uma disputa muito grande, eu acho, né, pelo produto do turismo, seja ele onde for, né? Então, e na época que tinha o PP e que tinha esse projeto lá, a gente enfrentou muito isso. Mas depois melhorou, né, Salete? Mas agora piorou de novo. Sim, piorou porque eles querem vir, eles querem pagar um valor muito pequeno, sabe? É desmerecer demais o nosso trabalho. Então, se for assim, é melhor que eles nem venham, sabe? Porque eles não querem realmente, eles querem colocar um preço baixo, eles não procuram uma qualidade de serviço, eles querem preço baixo, mostrar do jeito deles, sabe? Infelizmente, é isso. Tenho mais uma pergunta para vocês. Deixa eu ver aqui. Salete, existe alguma rede de turismo da favela Santa Marta com as outras favelas? Sim, nós criamos há uns anos atrás, né, com a ajuda do Sebrae, nós criamos a Contour, que era uma conexão de turismo, né, de base comunitária, tinha conexão com outras favelas, tipo Rocinha, Vidigal, né? E por muito tempo nós tivemos algumas reuniões e tal. E, inclusive, desde a pandemia, não voltamos mais a nos reunir, né? Porque veio a pandemia, não tinha turismo nas favelas, e somente agora estamos agora, né, já está controlada a pandemia, e nós estamos voltando ao trabalho aos poucos, né? E queremos de novo acionar esses amigos, né, essa rede, e continuar a batalha, né? Tem uma questão aqui que é bem importante que vocês respondam, até para mim mesmo, que pretendo fazer um trabalho de TCC a respeito de turismo de base comunitária. A pergunta é a seguinte: após a aprovação da lei, houve alguma discussão ampla da lei pelas comunidades? Não, teve antes. Teve antes? Teve antes do processo. Porque hoje em dia é tudo mais fácil, porque tem internet. Na época não era. Então, o caminho que a gente escolheu, né, foi buscar as associações. Então, tinha o Contour, tinha o Coletivo de Guias, tinha a Quilerg. Então, a gente foi e essas comunidades as associações de moradores também souberam, e a gente abriu, tá aberto o processo de contribuição, discussão da lei, de um projeto de lei, e isso foi, na época, bem... Eu acho que a lei ficou bem, assim, bem estruturada, mas é aquilo que eu falei, não só essa lei, como qualquer lei, você tem que ter vontade política, né, para adotar pelo menos alguma coisa, não precisa fazer tudo, pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos, né? Eu queria, Thaís, uma coisa. Quantas pessoas tem na live? 13, 14? 13. 13. Eu vou falar um número aleatório e aí eu vou dar um livro sobre o projeto, ó. Mas aí a gente tem que combinar como é que pega, né? Pode ser no centro, lá na Assembleia. Eu posso deixar lá, na escola. Sobre a história do projeto, não da lei. Isso aqui, na verdade, a lei nasce
do meu incômodo de ter visto o projeto que era tão bom, não ia adiante para as outras favelas. Aí que começou tudo. Aí eu vou sortear um número aí qualquer. Tem quantas pessoas? 14, 15? Tem 13. Agora tem 13 de novo. 13. Vamos esperar até o final para ver quem fica com a gente até o fim? Vamos fazer isso. Aí eu falo um número qualquer e aí você vê quem é a pessoa que está na ordem. Pode deixar. Entendeu? Tem mais uma perguntinha aqui. Para você, Mônica. Quais itens da lei você destacaria? Quais itens são de super importância? Assim, eu não estou com a lei aqui, né? Aliás, gente, não só essa lei, como o meu projeto de tese sobre turismo em favela, vocês podem encontrar no Google facilmente. Então, eu devia estar com o número da lei aqui, né? Mas a gente pode colocar depois, 7.000 e alguma coisa. Oi, você está com ela? Eu tenho aqui, sim. Tá. Lei 7884. De 2018, né? 2 de março de 2018. Isso, então, no Google com esse... Se você puder escrever, Thaís, que aí o pessoal que tiver interesse em saber... Sim. Eu acho que, assim, o que é importante? A lei, ela é uma lei de política pública. Meu doutorado é em política pública. Então, assim, o que é política pública? Para fazer política pública, você tem que ter um orçamento. É como o Lula fala, tem que botar o pobre no orçamento, né? Senão não tem, né? Então, vamos botar o TBC no orçamento. Então, a principal coisa desse projeto, como eu trabalhava no governo e sabia como é que funcionava nessa época, você tem que botar no orçamento. E isso tem um nome, PPA, que é o Plano Plurianual. Então, a lei obriga que você destine, os secretários destinem uma verba, e ela não determina quanto. O secretário ganha X de orçamento do governador. Ele vai determinar um pedaço daquele X para o TBC, vai botar no PPA. Só que, infelizmente, eles não cumprem. Mas isso, para mim, é a principal coisa, porque isso viabiliza, né, a aplicação do TBC, a existência dele. Quando você não põe o TBC no orçamento, você mata o TBC. Então, assim, esse é um ponto importante da lei que não é cumprido, que as secretarias de turismo tenham na lei, no orçamento delas, um pedacinho que seja para o TBC, né? Senão você não existe. Como o Lula fala, tem que botar o pobre no orçamento. Então tem que botar o TBC no orçamento, senão ele não vai existir. A outra coisa que também é importante é a valorização da cultura local. Então, assim, seja comunidade de pescador, quilombo, favela, que se estimule a cultura local e o trabalho local. Então, para não ser um território de exploração, né? E a outra coisa que eu também acho que era relevante é criação de assim, grupos, né, para acompanhar a aplicação da lei, entendeu? Para acompanhar, desculpa, a aplicação não, o cumprimento dessa destinação do orçamento. Quer dizer, na verdade, isso existe. Isso é gestão pública, isso, né? Seja para o TBC ou para outra coisa, é o mínimo que deveria ser feito. Então, eu acho que são as principais coisas. Mas tem várias coisas, assim, impede discriminação de qualquer ordem, né? Do tipo, você explorar a favela como se fosse um zoológico, que é muito... que antigamente os colonizadores, né? Quem estuda antropologia sabe disso, né? Os africanos, eles eram expostos, né? Quando os colonizadores, principalmente os britânicos, eles pegavam, faziam cercadinhos e faziam a exposição das pessoas que estavam sendo, né? Tinham os territórios colonizados. Isso gerou uma mentalidade muito nociva de exploração
e de preconceito. E ela existe hoje. Então, assim, muitas vezes esse turismo de exploração, ele sobe a favela não para mostrar a cultura que tem lá, mas para fazer uma imagem deturpada também da favela, entendeu? Então, eu acho que esse ponto da lei de você impedir esse tipo de exploração é também importante, mas depende de fazer cumprir, né? Tem um comentário aqui para vocês. A gente tem 4 minutinhos, eu acho que dá para responder. Na lei está a Salete necessidade. responde. Vocês estão conseguindo ler o comentário? Não. Eu vou ler para vocês. Na lei está a necessidade de cadastro, livro de reclamações para meios de hospedagem, entre outros padrões de turismo. O que falar disso numa lei de TBC? Olha, existem regras que são do Ministério do Turismo, na verdade. Tem coisas que a gente não pode ir contra legislação já existente. Então, por exemplo, eu até tentei botar os monitores não com status de guia, mas coloquei os monitores como responsáveis pela condução das pessoas e tal. Não passou, entendeu? Então, se eu coloco que uma comunidade vai receber moradores e não vai ter lá coisas que tem que ter fora, você também não consegue o aval aqui no governo do estado, na Turis Rio, por exemplo, para o Cama e Café, por exemplo, que você queira fazer, dando só um exemplo. Então, algumas coisas o TBC não pode também, essa lei não podia mudar a legislação maior. E também teve pressão, né? Como eu estou falando, teve algumas coisas a gente não conseguiu não deixar passar, assim. E essa coisa do livro e tal era uma exigência do Ministério, é uma exigência, né? O cadastro também, você ter o controle de quem está fazendo guiamento. Isso é a lei do guia, né? Que a gente não podia ir contra, porque ela é uma lei maior, entendeu? Sim, obrigada, Mônica, pelo seu comentário. Eu gostaria de agradecer a vocês duas pela presença, por poderem estar aqui com a gente, respondendo nossas questões aqui, né? E, vou falar um número. Salete, antes de tudo, a gente não tem como mensurar aqui quem seria o primeiro e quem seria o segundo. Então, para você fazer o sorteio, vai ser pela lista de presença da live, que está na bio do Instagram. É só vocês preencherem e aí ela vai sortear um número de acordo com a lista de presença. Nós vamos saber quem foi o ganhador do livro. Então não vou falar o número aqui agora, não, senão todo mundo vai saber. Muito obrigada a todos que Tá chegaram até aqui no final da nossa live. Não se esqueçam de preencher esse formulário, principalmente que vocês podem ganhar um livro, né? Nós esperamos vocês amanhã, na quarta-feira, às 17 horas. Vai ter outra entrevista, né? E vamos tratar sobre a segunda política pública de TBC no país, que é no estado da Bahia. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E é isso, gente. Um abraço. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau.